O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, veja bem, como o padre dizia já no início dessa reflexão, nós somos muitos, mas o desafio é que nós nos esforcemos verdadeiramente para ouvir a palavra de Deus, porque veja bem, nesses dias nós estamos falando sobre um dos 5 sentidos. Claro, ainda que metaforicamente, né? Estamos falando dos olhos. Mas você sabia que na Bíblia a visão espiritual tem a ver também com audição? Porque, claro, é um sentido espiritual. Então na Bíblia, quando se fala eu preciso ter visão espiritual, nós não estamos pensando somente no enxergar, né? Como acontece na dimensão natural, mas nós estamos falando também sobre o ouvir Deus, porque veja bem, quem não ouve não obedece, quem não presta atenção não consegue obedecer. A palavra obediência, né, do latim ab audire, quer dizer ouvir com atenção, né, e ser capaz de colocar em prática. Então é um desafio para nós, de fato, prestar atenção e deixar Deus falar ao nosso coração. Quem aqui prestou atenção no Evangelho? Levanta a mão. Tem uns que estão levantando só metade da mão, não entendi. Prestou mais ou menos atenção? Gente, esse Evangelho, ele é curto, mas ele é muito profundo. Porque veja bem, o que aconteceu? O Evangelho começou dizendo, versículo Lucas 9, 43b. Todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Todos. E todos quer dizer a multidão, todos quer dizer os discípulos, todos que estavam ali. Você já ficou admirado com alguém? Sim ou não? O que você sente quando você está admirado? A pessoa, ela tem um imã, né? Você quer ver a pessoa. Quando tem um jogador de futebol bom, por exemplo, eu gosto muito de futebol, apesar de ser um perna de pau, não é? Quando tem um jogador muito bom, é um imã, você quer assistir, você quer acompanhar cada gol, cada drible, cada jogada. Eles estavam, sabe, encantados, admirados por Jesus. Só que Jesus, ele tem dessas, né? Ele gosta de jogar às vezes um balde de água fria, porque justamente quando todos eles estavam admirados, Jesus fez o quê? Aquilo que o evangelista, a gente estudando o Evangelho, é chamado de segundo anúncio da paixão. Jesus disse: olha, vocês estão admirados e eu estou feliz por isso, que bom. Mas gente, não é só isso que vocês estão vendo. O Filho do Homem é um título messiânico, né, que está lá no livro do profeta Daniel. Quer dizer, o Messias, o enviado, o Filho de Deus, ele vai ser entregue, ele vai morrer, ele vai ser crucificado,
E o que o Evangelho disse? Antes de Jesus falar sobre isso, Jesus usou a seguinte afirmação: prestai atenção nessas minhas palavras. Ou seja, quando alguém fala para ti, presta atenção, é sinal que o que essa pessoa vai dizer, de fato, vai ser importante. Você já falou para alguém, presta atenção aqui, eu acho que vai chover. Não, uma coisa irrelevante. Presta atenção aqui, eu gosto de chocolate. Não, a pessoa que fala, presta atenção, ela vai dizer algo importante, ainda mais um mestre, né? Como Jesus era. E quando ele falou, presta atenção, ele anunciou a sua segunda paixão. Agora veja bem, o Evangelho diz que mesmo admirando Jesus, eles não entenderam aquilo que Jesus queria dizer. E o que é pior, eles não entenderam e tiveram medo de fazer perguntas. Eu vou dizer para você, eu tenho certeza que um pouco eles entenderam, sim. Com certeza um pouco eles entenderam. Mas muitas vezes a gente tem medo de fazer certas perguntas porque a gente tem medo da resposta, porque a resposta pode comprometer. Se eles perguntassem, Jesus, é isso mesmo? Jesus ia falar, sim, e vocês estão comigo, vocês também vão para a cruz. Então eles tinham medo. É como quando o relacionamento da pessoa não está bem, no casamento, por exemplo, o esposo não tem coragem de perguntar para a esposa, o que não está bem? Porque se ele perguntar, ele vai ter que ouvir e vai ter que mudar, né? Às vezes ouvir por 6 horas e meia, 6 horas e 37 minutos, né? Então ele prefere não perguntar, ele prefere evitar. Não é, eu acho que Lucas foi muito generoso aqui, sabe? Não é que eles não sabiam, eles tinham medo de perguntar. Eles estavam de fato se poupando ali. Mas veja bem, nós estamos ouvindo muitos santos doutores, né? Falando aqui para nós, e isso é fantástico. Sobre esse evangelho, eu quero trazer aquilo que São Cirilo de Alexandria, fantástico, comentou lá no século IV. E depois aquilo que São Tito foi o colaborador de Paulo, né? O primeiro bispo ali de Creta. Olha só o que São Cirilo disse, presta atenção, falando sobre a admiração. Tudo o que Jesus fazia era digno de admiração aos olhos de todos. Irradiava de qualquer feito seu algo de mais significativo, divino. Como diz o Salmo, glória e esplendor puseste sobre ele. E embora estivessem todos admirados das coisas que ele fazia, como diz a passagem, as palavras que seguem são dirigidas não a todos, mas àqueles discípulos. Estando todos admirados, Jesus disse, preste atenção nas palavras que eu vou dizer. Na montanha, ele mostrou aos discípulos a sua glória. Depois, ele libertou o menino de um mau discípulo, de um mau espírito. E agora era necessário que ele se sujeitasse a nós pela paixão na cruz. Podia ser que os discípulos se perturbassem com essa revelação e dissessem, por acaso fomos enganados que este homem é Deus? Portanto, para que soubesse o que havia de acontecer com eles, ele mandou-lhes guardar essas palavras no coração, como uma espécie de tesouro, dizendo, ponde nos vossos corações essas palavras. Ele se entregaria à paixão e queria que os discípulos já guardassem no coração. Por quê? Porque aquilo era um testamento, era muito importante. Depois nós vemos o mesmo comentário sobre isso de, como eu disse, São Tito. Enquanto todos se admiravam dos seus prodígios, o Senhor prenunciou a paixão. Não são afinal os prodígios que salvam, é a cruz que dá a todos os bens. Por isso, segue que o Filho do Homem vai ser entregue na mão de todos os homens. Veja bem, São Cirilo está dizendo, Jesus deu essas palavras para eles sobre a paixão, para eles, como um testamento. E depois, São Tito está dizendo, não são os prodígios que salvam, mas é a cruz. Veja bem, eles estavam admirados com o que, gente? Com os prodígios, com os sinais que Jesus estava fazendo. Jesus tinha acabado, isso aqui aconteceu depois da transfiguração, onde ele mostrou a sua glória, ele, Moisés, Elias. Jesus tinha libertado um menino de um espírito mau, tinha devolvido a audição aos surdos. E São Tito está dizendo, eles estavam admirados, só que eles não aceitaram a mensagem da salvação. Por quê? Porque o que salva não é os prodígios, o que salva é a cruz de Jesus. O que salva é a cruz. E veja bem, o que o ser humano geralmente admira? A gente admira o quê? Uma pessoa bonita, a gente admira a pessoa que tem dinheiro, a gente admira
uma pessoa que tem sucesso, a gente admira uma pessoa que tem muitos seguidores. Mas o que Deus está dizendo? Que o que a gente admira não é o que Ele admira. Eles admiravam os prodígios, mas Jesus disse: olha, tem uma outra coisa que vocês precisam admirar. O sofrimento? Não, nós não somos, viciados no sofrimento. Não, não é o sofrimento por si. Jesus disse: olhem para a minha cruz. Por quê? Porque na cruz, gente, ninguém assassinou Jesus, Ele se entregou. Ele se entregou, não é? Quem matou Jesus? Eu posso perguntar para você. Eu gosto demais dessa reflexão, né? Certa vez um professor perguntou na faculdade de teologia: quem matou Jesus? Um aluno falou assim: foi o diabo. Aí o outro aluno falou: não, foram os judeus. Depois o outro aluno falou: não, foi Judas, ele traiu. E o professor respondeu: nenhum deles. Será que o diabo é tão forte para matar Deus? Será que os judeus são tão fortes para matarem Deus? Será que Judas Iscariotes era tão forte para matar Deus? Não, o professor disse: quem matou Jesus foi o amor. Ninguém matou Jesus, Ele se entregou. Ele se deu na cruz, Ele morreu por amor a mim e a você. Ninguém matou Jesus, Ele se entregou. Quem matou Jesus foi o amor. Então Jesus não está, veja bem, exaltando o masoquismo. Agora eu vou sofrer e todo mundo vai sofrer. Se fosse para ser masoquista, você tinha trazido um martelo e ficava martelando o dedo aí, né? Não é o masoquismo. Jesus está falando: o admirável diante de Deus não são as obras, mas é a entrega de cada dia, o amor de cada dia, a vida que você dá. O que mais faz o diabo temer não são os versículos que você posta no Instagram, não. Mas é a vez quando ninguém está vendo e você perdoa alguém que não merece. Mas é quando ninguém está vendo e você reza por um inimigo. É quando ninguém está vendo e você cuida de um idoso. É quando ninguém está vendo e você tem paciência com uma criança. É o amor, é o dar a vida que é admirável diante de Deus. Então Jesus está tentando tirar esses discípulos daquele maravilhamento superficial. Por quê? Porque os discípulos estavam na onda, gente. A gente vai na onda de tempos em tempos. E até na igreja tem as ondinhas também, né? Só que você não pode ser um cristão que vai com a onda. Porque se você for com a onda, você vai fazer o mesmo que fizeram aquelas pessoas admiradas. Porque os mesmos que estavam admirados aqui, alguns meses depois lá em Jerusalém, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque eles estavam no maravilhamento superficial, eles estavam seguindo a onda. Não é para ficar admirado, é para entender quem Jesus é, para entender verdadeiramente quem Jesus é. Agora, olha o que São Beda fala, comentando esse mesmo evangelho: a incompreensão dos discípulos surge não tanto da lentidão das suas inteligências, quanto a lentidão do seu amor. Eles eram, aliás, a incompreensão dos discípulos surgiu da lentidão das suas inteligências e a lentidão do seu amor. Repita depois do padre: lentidão da inteligência. Péssimo. Lentidão da inteligência. Lentidão do amor. Eles eram lentos para entender e para amar. Então São Beda continua: eles eram carnais e ignorantes ao mistério da cruz. Eles não acreditavam que aquele que expulsava demônios ia morrer pela mão de um soldadinho qualquer. Em outras palavras, São Beda está dizendo aqui, né? Eles eram ignorantes, eles eram lentos para o amor. E olha só, a Bíblia do Peregrino, a nota de rodapé dessa passagem diz o seguinte: os discípulos entenderam a frase gramatical, o que Jesus disse, mas não entenderam o sentido. Eles não entenderam o destino anunciado. Eles não conseguiram conciliar poder com fraqueza, o dominador de espíritos malignos que cai no poder dos homens. Eles não entenderam Jesus. Sabe por quê? Porque, como o Frei já pregava ontem, hoje o Moisés também falou, eu falei ontem, a sabedoria desse mundo não é sabedoria para Deus. O que o homem admira não é o que Deus admira. Você pode repetir isso? O que as pessoas admiram. Mais forte: o que as pessoas admiram não é o que Deus admira. E veja bem, eles não entenderam a palavra de Jesus, tinham medo de fazer pergunta. Eu vou dizer para você: não tenha medo de fazer pergunta para Deus. Você já teve medo de fazer uma pergunta para Deus? Vou contar um exemplo básico que eu contei para um amigo ontem. Estava eu lá no Paraná, tranquilo, estava namorando, era um gurizão lá, na época, né, isso há muitos anos atrás.
trabalhando com meu pai tinha me dado até um caminhão, gente, eu não tenho cara não, mas já fui caminhoneiro, tá? Que esse pezinho 46, quase não conseguia pisar no acelerador. E eu resolvi perguntar para Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Olha o que deu. Eu perguntei. Há quem fale, por que não ficou quieto? Não, eu perguntei. Por quê? Porque somente quem me criou sabe o que vai me fazer feliz. Nunca tenha medo da vontade de Deus, criatura. Nunca tenha medo. Eu gosto de usar essa metáfora, até besta, mas eu gosto de usar. Veja bem, se uma pessoa projetou o motor de um carro para funcionar com gasolina, e se ela sabe que se jogar lá querosene ou caldo de cana vai fundir o motor, ela vai colocar caldo de cana no motor? Se Deus criou você, ninguém melhor que Ele sabe o que vai te fazer feliz. Então por que você tem medo da vontade dEle muitas vezes? Por que muitas vezes você se esconde achando que Deus vai roubar a sua liberdade? Meu irmão, Deus não vai roubar a sua liberdade, mas Ele vai fazer feliz como você feliz, como você nunca imaginou que você poderia ser. O que Deus tem preparado para você, veja bem, a carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 2 diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem coração algum jamais imaginou. Então não tenha medo de fazer perguntas para Deus. Põe a mão no teu coração agora. Eu quero que você seja homem de verdade e mulher de verdade. Repita com o padre, mas tendo consciência. Senhor, que pergunta que eu preciso fazer para o Senhor hoje? Eu me abro para ouvir a sua resposta. Só te peço que me dê sabedoria e humildade para acolher. Pronto. Os discípulos tinham medo. Não tenha medo de fazer pergunta. Porque talvez a senhorita casada, que sei que o seu marido é difícil, né? Mas talvez você vai perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer para mudar meu casamento? Talvez Deus te fale: pare de reclamar do seu marido e se converta. Talvez você está reclamando do padre da sua igreja. Deus vai falar assim: coloca essa sua língua dentro da boca. Tem alguém com língua grande aqui? Claro que não. Línguas todas comportadas, só língua P, né? Ninguém tem uma língua GG, né? Eu sou grande, mas eu estou lutando para minha língua ser P. Talvez você está reclamando da vida, reclamando de todo mundo. Eu sei que tem pessoas que te fazem sofrer, mas a maioria das vezes que você for a Deus reclamando de alguém, Ele vai falar o seguinte: você vem e segue-me, como Ele disse para Pedro depois da ressurreição: deixa os outros comigo, reze por eles, mas se converta. Sabe qual é o maior bem que você pode fazer para esse mundo? Se converter. Se você se tornar uma bênção, meu amigo, muitos dos problemas do mundo vão acabar. O mundo que é a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Então, muitas vezes a gente tem medo de fazer perguntas para Deus. E muitas vezes o nosso entendimento, eu vou falar disso amanhã, mas já adianto, ele não consegue abarcar o que Deus quer nos revelar. Por que ele não consegue abarcar? Olha o que diz na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, se você quiser abrir, capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 16. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Eu achei tão interessante essa palavra. Obscurecida, no grego original, era eporoté, que significava algo que foi cegado, que enxergava e foi cegado. Vamos supor, eu estou olhando para ti aqui, alguém vem e coloca a mão no olho do padre. Meu olho foi cegado, eu tenho a habilidade de ver, eu consigo enxergar, mas agora eu não estou enxergando porque alguém colocou a mão na frente dos meus olhos. Então olha só, a inteligência deles foi obscurecida, eporoté, alguém cegou, algo cegou. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque só em Cristo que esse véu vai ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Repita depois do padre: esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. A inteligência da gente é cegada para as coisas de Deus. E por que muitas vezes ela é cegada?
por falta de conversão, por um pensamento mundano, como aqueles homens. O pensamento deles era muito mundano. Não, nós queremos que Jesus venha com um exército, mate os romanos, pegue o ouro deles, nos dê governos de cidades. E Jesus disse: não, vocês estão olhando sim, mas vocês estão olhando do jeito errado. Vocês estão vendo do jeito errado. Só quando a gente se converte, a palavra diz, o véu é tirado. O véu é tirado, gente. E veja bem, outra passagem fantástica, nessa mesma linha, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, mas nem as pode compreender, porque é pelo Espírito somente que ele as irá compreender. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Porque isso aqui nos revela muito. Porque às vezes a gente fala assim: Deus não está falando comigo. Deus está falando sempre com você. Deus está falando com você agora, você aqui, você em casa. Deus está falando com você desde quando você levantou da cama com o cabelo desse tamanho. Deus está falando com você desde a hora que você decidiu sair da sua casa para vir aqui. Mas muitas vezes, por que a gente não ouve, gente? Porque um véu cobre a nossa cabeça, a nossa compreensão. A gente é cegado para enxergar Deus. E muitas vezes a gente vê como um homem carnal, um homem natural, uma mulher natural. Mas Deus diz, é pelo Espírito de Deus que a gente tem que olhar as coisas espirituais. A gente precisa entender, e Jesus está falando do sofrimento. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente não entende Deus, sobretudo com relação ao sofrimento, porque a gente olha só com um olhar mundano, só com um olhar natural. Esses discípulos estavam cegos. Estavam cegos, inteligência cegada. Olha, eu vou dizer para você, a gente falando de cegueira espiritual, né? Quem aqui agradeceu a Deus no último mês pelo fato de enxergar? Levanta a mão. Nossa, pouquíssimas pessoas. Você sabia que enxergar é uma bênção? Você está me vendo aqui? Isso é uma bênção. Diga obrigado, Senhor, porque eu posso ver. E é tão bonito falar sobre cegueira espiritual, por quê? Porque o nosso olho, a maneira como a gente enxerga, diz muito da nossa vida espiritual também. Você sabia que o olho é uma das partes, um dos órgãos mais admiráveis do nosso corpo? Por exemplo, você está vendo aqui, você vê uma imagem, o seu olho recebe aquela imagem, manda ela como um impulso elétrico para o seu cérebro, e o seu cérebro vai discernir e transformar aquilo numa imagem para ser guardada na sua memória. Não existe câmera, fotográfica, digital no mundo que se aproxime da perfeição do olho. O olho humano pode distinguir mais de 10.000 cores. Você tem noção do que é isso? Só que esses dias eu estava lendo uma estatística que me chamou muita atenção. Você sabia que de todos os casos de cegueira no mundo, 80% quase poderia ser prevenido se as pessoas tomassem cuidado básico. Por exemplo, uma pessoa com glaucoma, que é a causa de maior incidência de cegueira nos adultos. Você sabia que somente 15% das pessoas que têm glaucoma ficam cegas? Totalmente? Sabe por quê? Porque elas não tratam. Às vezes vai lá no oftalmo, pega um colírio, a pessoa esquece o colírio, não passa, não liga. Eu ouvi uma médica falando sobre isso. A maioria de quem fica cego com esses problemas é porque não cuida. Não precisa explicar nada, né? A nossa vida espiritual também é assim. Muitas vezes a gente fica cego, por quê? Porque a gente não cuida. Porque a gente vai deixando a nossa inteligência ser obscurecida. Obscurecida por muita coisa, gente. Pelas cegueiras do mundo, pela ilusão dos prazeres, do poder, de tanta coisa. E veja bem, hoje eu estava preparando essa homilia, e eu encontrei, estudando a palavra de Deus e outras coisas mais, 4 graus da cegueira espiritual. Os 4 graus da cegueira espiritual. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Repita depois do padre. 4 graus da cegueira espiritual. Você sabe qual que é o primeiro grau da cegueira espiritual? Eu falei aqui a metáfora do glaucoma. Tem gente que não cuida e vai perdendo a visão. Não cuida, não reza, não busca o sacramento, não confessa. Mas agora eu vou falar dos 4 graus, começando do primeiro. Qual é o primeiro grau da cegueira espiritual? É a nossa simples realidade pecadora. Nós já nascemos cegos, né? Nós dizíamos isso aqui hoje.
as consequências do pecado original, aquilo que a gente vive quando a gente vem a esse mundo. Nós já temos a tendência ao mal, nós já nascemos cegos para Deus, cegos. E você sabe que aqui se encontra uma coisa muito importante para a gente refletir. Por quê? O mundo de hoje, a sociedade hoje, a psicologia moderna, por exemplo, ela quer tirar a todo custo da nossa consciência o conceito de culpa, o conceito de que alguém precisa mudar. Por exemplo, muitos psicólogos e muitas linhas da psicologia, se você falar assim, olha, eu sou impuro, eu estou traindo a minha esposa, eu estou fazendo uma coisa ruim, que a Bíblia diz que é pecado. O psicólogo talvez, em algumas linhas, vai te dizer, não, você não pode reprimir o seu desejo. Não está errado, é algo natural. Ou seja, eles estão trabalhando para te convencer que não existe pecado. C.S. Lewis dizia isso no seu livro, né, O Problema da Dor, no 4º capítulo. Ele falava que o problema do mundo de hoje é que todo mundo acha que já está salvo. Então não tem consciência de culpa. Ou seja, você tem uma tendência ruim, você está vivendo um pecado na sua sexualidade, você está vivendo a inveja, você está desviando dinheiro. Não pode culpar. A pessoa tem que ser livre, não pode reprimir, né? Essa é a linguagem que se usa. Só que o que acontece? Quando a gente cancela, a noção de culpa, a gente cancela a necessidade de um Salvador. Se você reconhece que você não precisa de salvação, que você está tudo certo, que os pecados são normais, são coisas da natureza mesmo, o ser humano é assim, para que Jesus veio e morreu na cruz? Por que Jesus morreu na cruz? Se tudo que a gente faz está bom, a gente precisa ter consciência. É duro dizer isso, mas como dizia Santo Agostinho, nós nascemos maus e precisamos de um Redentor. Tem muita gente que já está salvo, né? C.S. Lewis dizia que o problema do homem moderno é que ele acredita que não existe condenação. E o problema do homem da Idade Média é que ele não acreditava que tinha salvação, né? Eles tinham medo de não serem salvos. E agora a gente não está nem aí, não. Deus entende tudo. Não, Deus não entende tudo. Deus é um Deus que ama, sim, mas Ele trouxe a sua lei para nos salvar, os seus mandamentos. E se não precisa, se está tudo certo, para que existe Salvador? Para que existe Bíblia? Para que existe lei de Deus? Se todo mundo está certo. Então a primeira cegueira é, nós nascemos cegos, e em cima dessa cegueira tem um mundo que quer nos convencer que está tudo bem. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Mas isso é pouco. Você precisa ser salvo por Jesus. Você precisa abandonar a mentalidade velha, abandonar o jeito mundano de pensar e se abrir a Jesus. Você precisa de salvação. Você pode repetir isso depois de mim? Eu preciso de salvação. Eu preciso de um Salvador. A gente nasceu, já andando para baixo, para o precipício. E o que é a salvação? Santo Tomás de Aquino dizia que o que é você se tornar uma pessoa virtuosa? É todos os dias pela manhã, você acorda, tem uma montanha diante de você, e você tem que rolar uma pedra para cima da montanha. No outro dia cedo a pedra está debaixo, você tem que rolar para cima de novo. No outro dia cedo a pedra está lá no pé da montanha, você tem que rolar para cima de novo. Isso é ser virtuoso, porque se você deixar simplesmente a sua natureza, os seus sentimentos te conduzirem, você vai para o inferno, você não vai agradar a Deus. Então, o primeiro nível da cegueira é a cegueira com a qual a gente nasce. Nós nascemos cegos. Agora a segunda cegueira, a cegueira que vem do amor aos nossos pecados, do amor às paixões desordenadas. Veja bem, estou falando amor, tá? Tem muita gente que ama o seu pecado. Vou dar um exemplo básico. Uma pessoa que eu conheci lá na minha cidade, rapaz jovem, bonito, trabalhador. Ele casou, teve 2 filhos, mas gostava de uma manguaça, viu? Bebia pra caramba. Era pior que o carburador daqueles Chevette antigos, sabe? E a esposa dele falou: meu amor, você está bebendo muito, está atrapalhando, você não está trabalhando. E ela tentou, chegou uma hora que ele parou de trabalhar, parou de comer, e ela não aguentou. Aí ele foi morar com a mãe. Aí os filhos cresciam, era aniversário dos filhos, ele não ia no aniversário, porque ele estava chapado, estava bêbado para a rua. Então era aniversário do pai, ele perdeu.
ele perdeu o emprego, ele perdeu o amor dos filhos, ele perdeu o respeito da esposa e morreu na cachaça. Por quê? Porque ele amava a cachaça, ele amava o vício, ele amava o pecado dele, era a coisa mais preciosa e por aquilo ele deu a vida. Todos nós fomos criados para dar a vida por alguma coisa. Eu quero dar minha vida por Jesus, eu quero dar minha vida pela verdade, porque todos nós amamos algo. Então, a segunda causa de cegueira é o amor aos pecados, é o amor às paixões desordenadas. Sabe, quem vive entorpecido pelo pecado, pelas paixões, nunca vai entender a Deus. Pega a sua Bíblia agora, em 1 João 2,16. Pode pegar, 1 João 2,16. Coragem, você está com a Bíblia aí? Então abre, criatura. 1 João 2,16. Olha o que diz: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O que São João está dizendo aqui? Ele está falando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Quando São João fala do mundo, ele não está falando do mundo criado, do mundo da terra, do mar, das estrelas, não. Ele está falando da mentalidade contrária a Deus. Essa concupiscência da carne, essa concupiscência dos olhos, essa soberba da vida é o que nos cega. Por quê? Porque a gente começa a amar o nosso pecado e começa a ser conduzido por isso aqui. E o que é essa concupiscência da carne que cega a gente? Presta atenção. A concupiscência da carne, aqui do manual, do compêndio, de teologia cética e mística, interessantíssimo. A concupiscência da carne é o amor desordenado pelos prazeres dos sentidos. Amor desordenado pelos prazeres dos sentidos, pelo comer, pela procriação, o instinto da procriação, E o autor vai explicando o seguinte: o prazer não é mal, Deus permite o prazer, Ele ordenou para um bem, fim e honesto. O problema é quando o prazer sai da sua lógica. Por exemplo, o prazer de comer é maravilhoso. Quem não come não sobrevive, Quem gosta de comer aqui, levanta a mão. Gente, me pergunta assim: padre, você está com fome? Eu respondo sempre. Eu já falei que eu sou capaz de almoçar depois de ter almoçado. Eu não sou aquele tipo de filho que a mãe nunca precisou falar assim: não come pão, senão você não vai almoçar, Eu comi, na hora do almoço minha mãe falava: as suas irmãs não comeram, viu? Vai com calma. Mas você sabia que hoje no mundo tem mais gente que morre de obesidade do que de fome, inanição? Tem muito mais pessoas no mundo que morre hoje por consequência de comer demais do que comer de menos. Você sabia? Nós chegamos nesse ponto. Muitas doenças associadas à obesidade, Então, veja bem, o comer é um prazer bom. O autor aqui está falando da comida, quando ele reflete sobre o vício da gula, o vício capital da gula, que é um pecado capital. O comer é uma coisa boa. Você comer uma feijoada, você comer uma comida boa. Só que quando sai do equilíbrio, da justa medida, da medida honesta, está dizendo aqui o livro, aquilo que era bom começa a se perverter no mal. Por que Deus colocou prazer na comida? Senão você morreria de fome. Só que a gente vai no excesso do prazer, a gente sai da medida, e com isso a concupiscência vai nos amarrando, a gente vai amando desordenadamente a concupiscência. O prazer sexual, por que Deus colocou prazer no ato sexual? Senão a espécie acabaria, Por que tem filho, por que tem outras gerações? Porque o homem sente atração pela mulher e vice-versa. E esse prazer não é ruim, ele é lindo. O problema é que nós, com a inteligência cegada por esse mundo, subvertemos a ordem e usamos aquilo que é bom de maneira errada. Usamos aquilo que é bom fora do seu propósito. E aí vem o adultério, e aí vem a pornografia, e aí vem a indústria da prostituição, e aí vem tantas coisas ligadas ao instinto sexual. Mas o instinto sexual é ruim? Sim, não, ele é maravilhoso. Só que o amor desordenado, a concupiscência, ou seja, nós temos pela nossa história tendências ao mal, a certos pecados. Nós trazemos as consequências do pecado original em nós, e também vamos alimentando e vamos amando isso, e isso vai nos cegando. O amor aos nossos pecados.
Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está falando de pergunta hoje. Quais pecados que você e eu temos amado? Às vezes até mais que Jesus. Quais são os pecados que a gente tem colocado? Não, pode mexer em tudo, Jesus, mas nisso aqui não. Talvez você e eu somos até pessoas devotas, mas tem pecadinhos que a gente está amarrado de uma tal maneira. Mexe em tudo, Jesus, só não nisso. Olha, eu vou dizer para ti, não são só os pecados mortais, tá? Também pecados veniais, pecados de estimação. Aquilo que o Padre Léo chamava pecados de estimação. Deus quer que nós não amemos nada, em primeiro lugar, nada além dele. Esse desapego dos nossos pecados. Quais são os pecados, me perdoe a sinceridade, pelos quais eu e você estamos apaixonados? A concupiscência dos olhos, né? E o autor aqui fala da moderação dos olhos, da mortificação dos olhos. A concupiscência dos sentidos, né? A gente quer mais e quer mais e quer mais. A soberba da vida, né? O orgulho. E veja bem, muitos de nós aqui, talvez não somos matadores, pelo menos se tiver um matador aí, não atire agora, por favor, eu preciso me confessar, né? Eu acho que não tem um matador, um homem bomba aqui no meio de nós. Talvez você é uma pessoa boa, mas você está viciado no seu celular. Você está viciado nesses videozinhos que você fica vendo. Você está viciado, não é nem viciado, você está usando sem equilíbrio. E talvez hoje você está apaixonado pelo seu celular. E talvez Deus está te pedindo, olha, modera o uso desse celular. Você falou de celular, tinha gente que estava dormindo, até acordou já, né? Aí não, né, padre? Aí você apelou. Me perdoe, mas nós muitas vezes estamos usando de maneira imoderada o nosso celular. Gente, e eu vou ser sincero, tem muita gente viciada no celular, viciada nas redes sociais. E isso está atrapalhando o que? A sua vida interior, a sua escuta de Deus. Eu pregava aqui na semana passada, num outro acampamento, e dizia que uma das principais funções do diabo é nos distrair, tá? Ele é o distraidor. Ele quer te distrair, para quê? Para que a sua vida passe. Como o Frei falava aqui na pregação anterior, a noite chegue e você não acorde. O que está te distraindo? Como eu disse, talvez você não é um matador, você não é uma pessoa ruim, mas o que está distraindo você hoje? Tirando o seu foco daquilo que é do céu, tirando o seu foco de Deus. E a gente sabe, gente, que o estímulo que o celular causa na nossa mente, ele é capaz de prender a gente tanto como a droga. Quem já teve experiência com droga sabe o que eu estou falando. A descarga dopaminérgica, de dopamina que o celular realiza na sua mente, vai fazendo você querer mais. Olha, tanto cristão me dizendo, padre, eu chego em casa e fico vendo videozinho para descansar. Você tem o direito de ver uma coisa ou outra para descansar? Tem, mas eu queria tanto que as pessoas chegassem em mim, padre, eu estou lendo um livro para descansar. Ninguém mais lê livro. Padre, eu estou rezando o texto para descansar. Padre, eu estou fazendo uma via sacra para descansar. Gente, em Deus também a gente descansa. Com as coisas de Deus também a gente descansa. Só que a gente vai colocando o celular, a gente vai colocando a comida desequilibradamente. Santo Tomás dizia que a gula e a luxúria estão juntas. Às vezes você não modera o seu comer e você vai cair em pecados sexuais. A gente não vai moderando, a gente vai amando o pecado. E isso vai causando o quê? Essa cegueira da mente, essa cegueira dos olhos espirituais, dos olhos da nossa alma. Então é preciso tomar cuidado, porque veja bem, o mundo de hoje trabalha para tirar os seus olhos de Deus. Eu disse isso semana passada e repito, presta atenção aqui no padre, a ambulância está cuidando de quem tiver que cuidar, presta atenção aqui na palavra. Eu dizia isso semana passada, a maior intenção do inimigo não é nem aparecer com chifre para você não, é te distrair. O que Deus está tentando te falar nesses dias que você não ouviu, talvez por distração, filha? O que Deus está tentando te falar que a sua cabeça não consegue entender? O que Deus está tentando te falar sobre os seus sofrimentos, que talvez você não conseguiu entender ainda? Porque veja bem, Jesus estava falando de sofrimento. O que Deus está tentando te falar sobre as suas perdas, que você não entendeu ainda. Não deixe a tentação te distrair.
Esteja atento, porque Deus está falando. E tem muitas pessoas aqui em casa que Deus já mostrou para você que você tem que tirar certas amizades da sua vida. Pessoas aqui e em casa também. Deus já te mostrou que você tem que tirar certas amizades da sua vida. Deus já te mostrou que você tem que deixar de ir em certos lugares. Deus já está te mostrando, isso não vai dar certo. Eu vou dizer para ti, aquele ditado que diz: o pior cego é o que não quer ver, cada vez mais ele se prova verdadeiro. Você já viu quando uma pessoa entra num relacionamento que todo mundo está vendo que vai dar ruim, né? Mas a pessoa, não, vai ser diferente. Quando ele casar, ele muda. Já ouviu essa história? Todo mundo vê que dá ruim, mas a pessoa, ela põe na cabeça, não é isso. Deus está te mostrando, não faz isso, não anda com tal pessoa, não entra em tal relacionamento. Tem pessoas aqui no meio de nós em casa, que você é uma pessoa boa, mas Deus está te pedindo um passo além. Que você deixe de assistir certas coisas, filho, filha, que você assistia até então. Que você deixe de frequentar certos lugares. Isso não é fanatismo, isso é cristianismo. Ou você abraça Jesus inteiro, ou você não vai ter nada de Jesus. Nada. Me perdoa, eu sei que você é uma pessoa boa, mas Deus quer mais de você. Quem aqui, você acha que Deus quer o seu melhor, sim ou não? Não, Deus não quer o seu melhor. Quem te enganou? Nossa, padre, sério? Deus não quer o seu melhor, Deus quer o seu tudo. Deus quer o seu tudo. O tudo é diferente do melhor. O melhor é uma tarefa que você pode fazer bem feito. Não, Deus quer o que é feio também, tá? Porque o melhor quer dizer que eu só vou dar o que é bonitinho, né? Aquilo que eu sei fazer bem, eu vou oferecer a Deus. Não, Deus quer o seu tudo. Ele quer a sua vida inteira. Ele quer que você ame, que você o ame. E veja bem, eu falei, qual é a primeira fonte de cegueira espiritual? Qual é o primeiro grau da cegueira espiritual? É a nossa realidade. Repita comigo, a nossa realidade. Como ser humano, nascemos cegos, precisamos de salvação. O segundo grau da cegueira espiritual é o amor aos nossos pecados, o amor desordenado às concupiscências, desequilíbrio no prazer, na busca daquilo que é razoável. E agora a terceira dimensão da cegueira espiritual é a cegueira causada pelo inimigo. O inimigo também trabalha para nos cegar, você sabia disso? E o padre já disse, cega através da distração. Quantas pessoas cegas pela distração? Eu contei numa missa que eu celebrei, eu não lembro se foi aqui ou se foi lá em São Paulo, que quando eu era padre novo, eu vivi uma experiência, acho que foi aqui semana passada, mas não tem problema, que o público é diferente, eu vou repetir a história. Você sabe que semana passada eu contei uma experiência aqui que mexeu muito comigo. Como eu disse, o demônio ele quer nos distrair. Eu, quando era padre novo, 4, 5 meses de padre, eu tinha um medo tremendo como padre novo. Ter que celebrar em velório, eu morria de medo, pavor. E ter que visitar a pessoa morrendo, né? Primeira coisa que aconteceu comigo, os temores da gente se realizam, né? Eu tinha medo porque eu achava que no velório todo mundo ia querer que eu falasse porque que a pessoa morreu e eu não ia saber, né? Bobeira, né? A pessoa quer o padre lá para ser uma presença, para dar uma benção, mas eu ficava com medo. E me chamaram para ir lá na UTI, visitar uma pessoa que estava falecendo, né? Eu cheguei lá, nossa Jesus, não queria. E é interessante que vai chegando, eu estou de preto, né? Com a maletinha da unção dos enfermos. 2 metros de altura, os doentes vão olhando assim, nossa, é a morte que está me visitando, né? De onde saiu essa figura exótica, né? A hora que chega o padre com o óleo da unção, a pessoa fala, morri, né? E eu cheguei no senhor, né? Ele falou para mim assim, né? Você que é o padre, ele mudou meu sobrenome, como todo mundo muda. Esses dias me chamaram de padre Adriano Zé do Mar. Eu falei, é Zandoná, minha filha. Zé do Mar, você acredita? Tudo bem, era uma senhorinha, eu dei um desconto, né? Você que é o padre tal? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, o senhor tem 1 minuto, padre? Senhorzinho, sim, seus 80 e muitos, quase morrendo. Falei assim, olha, eu não tenho. Eu pensei comigo, eu estou com vontade de correr daqui, mas o padre aqui sou eu. Olhei para um lado, para o outro, não tinha nenhum outro padre. Falei, então, né? Tenho, senhor, claro. Sentei ao lado dele. Posso te dar unção dos enfermos? Pode, meu filho. Mas eu queria conversar um pouquinho com você. Ai Jesus, vontade de correr daqui. Mas eu falei, sou padre, né? Fazer o quê? Vou ficar. Hoje eu já não tenho mais esse medo, tá, gente? Era coisa de padre novo. E esse homem me contou o seguinte: Padre Zandoná,
eu passei a minha vida inteira distraído. Eu não amei a mulher que eu tinha, porque ela não era ideal. Eu não amei a mulher real, eu fiquei buscando a mulher ideal. E a mulher ideal só existe onde? Da ideia, né? Eu não amei minha esposa, eu só briguei com ela, padre. Padre, eu não vi meus filhos crescerem, porque eu tinha que trabalhar. E eu nem precisava trabalhar tanto, padre, mas é que eu comecei a ganhar dinheiro, era um homem bem sucedido, tá? Eu comecei a ganhar dinheiro, e eu queria mais. Eu não vi meus filhos crescerem, padre. Padre, infelizmente eu entrei num adultério. Tive uma criança, um filho hoje já adulto, fora do meu casamento. Padre, eu fui um péssimo pai. Eu ganhei muito dinheiro, padre. Eu sou um homem rico, mas eu fui um péssimo pai, eu fui um péssimo cristão. Os meus filhos não têm orgulho de mim. Os meus netos até me evitam. E se eu pudesse, padre, eu voltava e fazia tudo diferente. Só que eu sei que eu não posso. Eu sei que possivelmente eu vou morrer hoje. Naquele momento, sabe o que Deus falou no meu coração? Padre, nunca se distraia. Me ame com todas as suas forças em cada segundo da sua vida. Não perca tempo. Olhe para mim. Eu sou o sentido da sua vida. Olhe para mim. Não se distraia. Porque veja bem, pode aplaudir com força. Se você entendeu, aplauda com força. Porque eu fui lá talvez como padre achando que eu ia ensinar alguma coisa para esse homem. Não, eu fui lá aprender. Eu fui lá aprender o que eu não devia fazer. E eu vi sincero arrependimento nos olhos dele. Mas não dava mais tempo. É isso que o diabo quer fazer com você, que você fica a vida inteira brigando com a sua esposa. Eu sei, ela tem bafo. Eu sei, ela ronca. Eu sei, você pediu a Deus um marido com a barriga tanquinho. Você chega lá na sua casa, está lá o marido com a barriga bujão. Eu sei, você queria um marido colaborativo. Faz 7 dias que você pediu para ele colocar o lixo e está lá cheio de barata. Acontece. Eu sei, o teu filho erra a mira toda vez que vai no banheiro. É uma coisa mais forte que nós homens. Eu peço desculpa, mulheres, a gente não consegue. Eu sei que tem muita coisa que não é ideal na sua vida, mas abraça o real. Ama a Deus com todas as suas forças, na sua verdade. Ame a Deus em cada segundo da sua vida. Não desperdice a sua vida. Não desperdice. Ame a Deus. O meu santo favorito, Santo Afonso Maria de Ligório. Perdoe Padre Pio, os outros, mas ultimamente eu e Santo Afonso estamos assim com os diálogos profundos. Ele fez o voto para Deus. O voto de nunca perder 1 minuto da vida dele sem amar a Deus. E até quando ele ia para o descanso, porque padre também descansa, tá? Conhece a piada do padre que foi para a praia, né? O padre foi para a praia, essa é antiga, você já ouviu. Chegou uma paroquiana lá e falou: nossa, padre, o senhor está descansando? Eu disse: sim, filha. Então o diabo não tira férias, hein, padre? Ele olhou para ele e falou: eu sei, ele mandou você para me atazanar aqui nas minhas. Estou sossegado, você vem aqui me encher, né? Padre também tira férias, padre, bispo, você também tem que tirar. Mas Santo Afonso, ele fez o propósito de amar a Deus até no descanso. Por quê? Porque ele descansava para servir melhor, né? Ele descansava não para ficar. Tem gente que fala assim: padre, eu descansei esse final de semana, fiquei 15 horas assistindo série. Nossa, uma que se acelerou o seu cérebro está em 2.2, igual você ouve a mensagem no WhatsApp, né? E será que é só isso que é descansar? Não, vai ler um livro, vai fazer um retiro, vai ficar em silêncio. Não perca tempo. O Santo Afonso, ele descansava, ele escolhia uma forma de descansar através da qual ele pudesse amar a Deus. Ele pudesse amar a Deus. Então o diabo, ele quer te distrair, como distraiu aquele homem que estava morrendo na UTI. E aquele homem morreu naquele dia, diga-se de passagem. Claro, depois de ter recebido a bênção, a unção, os sacramentos, né? Eu vi arrependimento sincero na vida dele, nos olhos dele. Com certeza ele foi, eu acredito que ele foi salvo. Eu lutei ali como padre para isso. Mas ele perdeu a vida toda dele para acordar no final. Veja bem, você vai acordar nos 47 do segundo tempo para quê? Talvez você tenha sido, me perdoe, você é uma mulher que reza o rosário, mas você tem sido uma péssima mãe, desculpa. Com todo o carinho do meu coração. Talvez você é um homem que reza o rosário, mas você é egoísta. Você não assumiu a casa é sua também, não é só da esposa não. Talvez você é uma pessoa que reza o rosário, mas está encostado no seu pai, na sua mãe. Deus quer que você ame a santidade, claro, rezar também, óbvio, né? Não vai deixar de rezar. Mas a santidade
Você sobe a morada da alma, como dizia Santa Teresa d'Ávila, quando você vence o pecado e quando você começa a amar, fazer gestos de amor. Gestos de amor concreto. Nossa, padre, eu fui um dia na casa de uma mulher, uma senhora muito da igreja. Aí o neto dela falou assim: padre, eu não quero ser católico não. Eu falei: por que, meu filho? Porque se for para ser católico igual a minha avó, padre, meu Deus. Esses dias eu derrubei uma santa dela aí, quebrei a mão de Nossa Senhora, padre, quase que ela cortou a minha mão. Falei: é olho por olho, dente por dente aqui, né? Tira a mão da santa, ela quer tirar a sua? Sim, padre. Talvez você é religioso, mas você está tão chato, né? Que ninguém suporta mais você, né? Gente, o cristão que não é uma pessoa leve e descomplicada é um contra-testemunho para esse mundo. O cristão carrancudo, amargo, é um contra-testemunho. Sabe? Deus quer que você seja leve, que você seja uma bênção. Você conhece? Gente, eu conheço, tem pessoas que têm uma solução para cada problema. Sim ou não? E tem pessoas que têm um problema para cada solução. Sim ou não? Deus quer que você seja uma bênção, seja leve, seja a expressão do amor de Deus. Não fica brigando com todo mundo. Você está perdendo tempo brigando com a sua esposa. Você está perdendo tempo brigando com o seu filho. Você está perdendo tempo de amar a Deus. Porque, padre, eu rezo. Sim, mas a gente ama a Deus também amando o outro, sendo uma pessoa leve, descomplicado. Quem aqui é uma pessoa descomplicada? Levanta a mão. Mentir para padre é pecado, hein? Ó, São Miguel, você está vendo, né? Fica de olho, ele está voando aí, hein? Quem aqui é uma pessoa leve? Sei. Ó, para de falar, escuta aqui, cara de boi. Presta atenção. Deus quer que nós sejamos pessoas que levem a descomplicação do amor dele. Como dizia São Francisco: onde houver trevas, que eu leve a luz, né? Então, o inimigo nos cega. Terceiro grau da dimensão espiritual, da cegueira espiritual, perdão, é a cegueira causada pelo inimigo, que quer desviar você do amor, que quer desviar você da oração, que quer desviar você da leitura espiritual. Gente, Santo Afonso dizia que sem leitura espiritual ninguém pode crescer para a santidade, em rumo à santidade. Quem aqui está fazendo leitura espiritual? Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Está vendo, padre? Nós vamos ter mais trabalho do que a gente imagina. Quem aqui está lendo a Bíblia, além daqui do retiro, tal, lê todo dia a Bíblia? Levanta a mão. Vou contar para o Frei Gilson, né? Vou ligar para ele depois daqui, ó, a mãe dele está ali. Eu vou ligar para o Frei. Eu vou gravar uma mensagem aqui agora. Você sabe que esse ano Deus me provocou numa coisa muito forte. Final do ano passado eu comecei a perguntar nos lugares onde eu ia pregar: quem conhece essa passagem bíblica? Quem conhece esse personagem? Gente, 10% do povo levantava a mão. Falei: caramba, Deus me provocou. Esse ano eu estou fazendo um projeto, que eu não tenho tempo. Deus, quem convive comigo sabe como a vida do padre é corrida. Mas esse ano eu estou lendo a Bíblia inteira e explicando no meu canal no YouTube. Comecei 1º de janeiro, vou terminar 31 de dezembro. Todo dia, meio-dia, entra um vídeo. Bíblia inteira, sabe aquelas coisas do Antigo Testamento difícil? Por que um arrancou a cabeça do outro? Por que tinha tanta guerra? Eu estudei tudo isso para explicar. Porque eu perguntava para o povo: por que você não sabe? Ai, padre, não tem quem explica. Falei: agora você não tem desculpa. De todo dia, está lá a playlist lá, Bíblia em um ano. Pode começar hoje se quiser. Mas para quê? A gente tem que progredir, gente. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que conhecer a Sagrada Escritura. A gente tem que conhecer, ler a vida dos santos. Meu irmão, você não sabe a riqueza que é ler Santo Afonso, por exemplo, ler Santa Teresa d'Ávila, ler Santa Catarina de Sena, São Bernardo de Claraval, esses santos ali, sabe, do medievo. Que riqueza. Então saia daqui. Claro, o padre não está querendo colocar um monte de peso para você. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, eu entendo, a sua vida não é fácil. Mas saia daqui determinado a crescer na sua espiritualidade, determinado a crescer na sua vida de fé. Porque você saindo daqui, filho, filha, os problemas vão continuar. E diga-se de passagem, vão vir mais até. Porque se você está se entregando a Deus, o demônio vai ficar feliz com isso? Vai vir pancada, e graças a Deus que venha. Então você precisa construir a casa com alicerce sólido. Você precisa sair daqui determinado a ler a Bíblia. Filho, o Padre Jonas sempre nos ensinou isso na Canção Nova. Todo dia, o Padre Jonas, o nosso fundador da Canção Nova, falecido, ele fez um propósito pessoal, que sem
Estudo bíblico, ele não tomava café da manhã. Então ele acordava, eu não sei você, como eu já disse, eu acordo com fome, durmo com fome, né? Mas para mim ia ser difícil, eu já tenho outros propósitos com Deus. Mas ele acordava com fome e ia fazer o estudo bíblico, meia hora, 40 minutos, só depois ele ia tomar café. Ele se obrigava, por quê? Porque Deus para ele era uma prioridade. Me perdoe, se em todas as atividades do seu dia não tem um tempo fixo de oração para você ler a Bíblia, Deus não é uma prioridade para você. Não é. Você vai falar, padre, eu não sou padre como o senhor. Sim, mas você pode se organizar, eu tenho certeza, filho. Você pode ler mais a palavra de Deus. É questão de prioridade, porque o diabo ele quer te distrair, ele quer que você se afaste da oração, da fonte do verdadeiro bem. E veja bem, vamos agora para a quarta dimensão da cegueira espiritual, que é chamada de cegueira fundamental. O que é isso? É aquela pessoa que fez uma decisão definitiva pelo mal. É como que está escrito lá em Lucas 19, 41, 42. Leia, compadre. Lucas 19, 41, 42. Jesus, chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou e disse: ah, se você reconhecesse o que poderia te trazer a paz. Ah, se você reconhecesse o tempo que você está sendo visitada, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus, gente, o verbo original do grego era como se Jesus estivesse dando um grito de luto, assim, sabe? Por quê? Porque os judeus, a cidade de Jerusalém, eles se decidiram fechar-se para Deus. Eles se decidiram negar a salvação, não aceitar Jesus. Então o quarto grau da cegueira espiritual, a quarta dimensão, é daquela que decidiu viver nas trevas. E tem muita gente assim na minha, na sua, na nossa casa. E o que a gente tem que fazer? Ser luz para essas pessoas. Mas como é que você vai ser luz se você não está lendo a Bíblia ainda o tanto suficiente, se você não está tendo leitura espiritual, se você não está buscando regrar os seus apetites, comer menos, ou comer do jeito certo, ou fazer jejum uma vez por semana, ou moderar e lutar contra os pecados afetivos, sexuais, equilibrar a sua vida? Se você não buscar, você não vai conseguir ser luz para as pessoas. Quem aqui quer ser luz? Levanta a mão. Não, está muito fraco, levanta essa mão para valer. Eu vou dizer para você, você nasceu para ser luz. Você nasceu para brilhar, para iluminar, com a luz de Cristo. E eu vou dizer para você, você chega onde o padre Adriano Zandoná não chega. Você chega onde o Frei Gilson não chega. Você chega onde o Moisés não chega. Você chega onde as gurias que estão cantando não chegam. Você, quem aqui é advogado? Levanta a mão. Quem aqui é juiz? Quem aqui é médico? Quem aqui é motorista de caminhão? Motorista de aplicativo? Açougueiro? Você chega onde eu não chego. Talvez lá no açougue, lá na repartição pública, lá no escritório, lá no hospital. Ninguém vai parar para ouvir o padre Adriano Zé do Mar. Ninguém vai parar para ouvir o Frei. Talvez aquelas pessoas nunca vão ler o Evangelho, mas elas podem ler o quinto Evangelho. Sabe qual é o quinto Evangelho? A sua vida. A sua vida é e precisa ser o quinto Evangelho. Só tem 4 na Bíblia. A sua vida é e precisa ser o quinto Evangelho. Gente, esse mundo está desesperado por luz. Seja luz. Testemunhe Jesus. Eu vou dizer para você, você não tem noção quanta gente Deus já preparou para você ser luz para essas pessoas. Veja bem, eu lembro quando eu era jovem, uma vez uma pessoa rezou por mim, quando eu era jovem, já estou um tio, né? Uma pessoa rezou por mim e me disse assim: padre, Deus me mostra que um dia o senhor vai pregar para muita gente, que o senhor precisa se empenhar para ser luz para muita gente. Olha aqui, ó, é muita gente. Deus tem muita gente para você. Eu nem imaginava, eu era um jovenzinho, mas Deus tem gente para você iluminar. Só que você precisa querer ser luz. Querer ser luz. Gente, em todos os lugares. Com as pessoas mais difíceis. Quem aqui conhece pessoas difíceis? Levanta a mão. Ô louco, que isso? É a sogra? Não, essas coisas não pode falar. Quem que está tão difícil assim? Quem conhece alguém no vício? Quem conhece alguém assim literalmente perdido?
É para esse que você precisa ser luz, né? Acredite. Como eu disse lá, quem estava no Desperta Brasil, levanta a mão. Eu disse lá no Desperta Brasil que às vezes a gente olha uma pessoa e vê só um viciado, vê só uma pessoa perdida, né? Mas Deus vê ali um profeta, um homem de Deus que está escondido atrás daquele vício, né? Então seja luz. Você acredita que através do seu testemunho pessoas podem mudar, sim ou não? Olha, eu vou ser sincero, eu já gosto sempre de partilhar, porque eu digo que só quem esteve no fundo do poço sabe a importância de ouvir a história de alguém que esteve lá e saiu, né? Eu, na minha adolescência, algumas pessoas resolveram acreditar em mim e ser luz para mim. E se não fosse essas pessoas, eu estaria morto hoje. Em primeiro lugar, a minha mãe que rezou por mim. Eu digo que eu sou fã das mães, né? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Gente, esses 15 anos de padre quase, eu nunca ouvi uma mãe pedindo oração para si. É sempre para o filho, para o neto, né? Nada contra, viu, pais? Mas sou fã das mães. Minha mãe, pode aplaudir as mães. Não é para vocês se orgulharem não, claro, é para vocês continuarem a sua missão. A minha mãe resolveu ser luz para mim. Pessoas lá da minha igreja resolveram ser luz para mim. Você que não conhece a história do padre, eu era um adolescente muito tranquilo. Com 17 anos eu já era viciado em cocaína, maconha, pasta base de crack, haxixe, benzina, cloroforme. Já tinha entrado em coma 2 vezes por causa de droga. Já tinha sido expulso de 2 escolas e 2 times de handebol e um time de handebol por causa de droga. Vivia vomitado na rua, caído. Eu, o padre Adriano, altamente viciado em droga. Mas aí eu chegava na minha casa e minha mãe estava rezando por mim, de joelhos no chão, rezando o rosário. Os jovens da igreja estavam lá rezando por mim. Foram lá me chamar, com medo, né? Porque eu era meio barra pesada. Mas me chamaram para ir na igreja. Arranjaram todas as desculpas para eu ir para a igreja, todas que você imaginar. E eu fui para a igreja. E olha o que aconteceu. Deu certo. Todo mundo via o drogado lá, né? Via o perdido, via o que não tem solução. Mas Deus viu o padre. Deus viu o sacerdote. Mas alguém teve que ser luz para mim. Alguém teve que ter a coragem de falar: Jesus pode te ajudar. Você acha que eu aceitei no começo? Não. Eu cheguei no retiro, gente, com a camiseta assim de uma banda de punk rock, cheia de caveira. Tinha fumado uns 6 baseados. Nunca tinha ido no retiro na minha vida. Fui, para ser sincero, por causa de uma menina lá. Deus tem as iscas, né? Tinha 17 anos. Nunca vi aquilo na minha vida. A hora que o povo começou a rezar em línguas, eu falei: eles usaram pedra, deve ter cheirado. Nunca vi candalabá. Eu falei: que é isso, Jesus? Essa droga é forte, né? Mas alguém me evangelizou. E lá no retiro, dei muito trabalho, mas alguém foi lá falar de Jesus para mim. Alguém foi lá colocar a mão na minha cabeça e rezar para mim, pedindo o Espírito Santo. Então Deus quer usar de você. Eu dizia ontem na adoração e repito: Deus está escolhendo pessoas aqui no meio de nós para serem profetas. E daqui a alguns anos eu quero estar pregando com você por aí. Deus está escolhendo pessoas aqui no meio de nós para começarem movimentos, como o movimento das mães que oram pelos filhos, por exemplo. Para começarem movimentos de oração. Para começar, e talvez não precisa ser uma coisa colossal, mas na sua paróquia. Começar um movimento de rezar o texto, de rezar o rosário. Movimentos com os homens. Gente, como a gente precisa de movimentos com os homens. Como o texto dos homens. Olha, vou ser sincero. Esses dias minha sobrinha vendo o vídeo da minha missa, não sei aonde, ela falou: tio do céu, só tem mulher. Por quê? Porque os homens, a gente é mais lento, né, meninos? Para se converter, né? Então talvez Deus está... Cadê os homens que estão aqui? Fica de pé os homens. Pode ficar em pé. Tudo barriga tanquinho, como eu falei, tudo. Ó, fica em pé os homens. Olha aqui para mim, vocês, ó. Isso pode aplaudir. Olha aqui, homem, ó. Deus quer usar de você, tá? Deus quer usar você na sua casa. Quando um homem testemunha Jesus para os seus amigos, o impacto que isso tem. Movimentos com os homens nas nossas paróquias, movimentos de adoração conduzidos pelos homens. Esse é sonho do coração de Deus para o Brasil. Deus, talvez até hoje, filho, você foi um espectador. Você veio talvez por causa que a sua esposa pediu. Mas a partir de hoje, Deus quer fazer de você protagonista. Eu quero encontrar você por aí. Nós vamos pregar junto, nós vamos rezar junto.
E você vai trazer problema para mim. Padre, vem rezar para esses homens aqui. Problema no bom sentido, né? Estou com um grupo de 300 homens, padre. Vem aqui confessar esses homens. Nós precisamos de homens santos nesse Brasil. Nós precisamos de pais santos. Nós precisamos de jovens santos. Não que não precisamos de mulheres, mas vocês estão na frente da gente. Eu preciso reconhecer, né? É só olhar o quanto de homem levantou. Agora, se eu pedir para a mulher, não levanta a mulher, por favor, agora, né? Mas se eu pedir, os homens vão ficar com vergonha, né? Mas que bom que você está aqui, filho. Que bom que você está aqui, tá? Eu estou muito feliz de ter você aqui. E ó, Deus está te ungindo agora, homem. Você vai ser um profeta na sua realidade. O Espírito Santo vai usar você. O Espírito Santo vai usar você. Ele já está ungindo você. Seja profeta, seja um homem ousado, seja um homem de Deus. Impõe a mão na cabeça dos outros, pedindo o Espírito Santo. Eu vou ser sincero. Pode sentar, homem, obrigado. Eu era um maluco quando eu estava no mundo. Doido, pirado, usando droga. Mas quando eu vim para Deus, eu falei assim: Espírito Santo, eu quero ser 15 vezes mais doido para evangelizar. Eu quero ser 20 vezes mais doido para falar do Senhor. E agora eu melhorei um pouco. Mas quando eu era recém-convertido, gente, eu rezava em línguas, pedi o batismo do Espírito Santo até para os postes na rua. Saía pregando para os mosquitos. Tem uns 5 pernilongos carismáticos lá da minha família lá. 2 ratos lá que se converteram também. Pregava para o ar. Por quê? Porque eu fui no fundo do poço. Eu estava no exército de Satanás antes. E a hora que eu descobri quanto que Jesus é bom, eu falei: eu quero passar isso para todo mundo. O mundo tem que sentir Jesus, porque Jesus é o remédio para curar qualquer doença. Jesus é a libertação para qualquer mal. Jesus é a salvação para qualquer drogado, viciado, casamento destruído, depressivo. Eu não sei qual é o seu problema, você aqui, você em casa, mas eu te asseguro, esse problema não é maior que Jesus. E se Ele me tirou do poço, Ele vai tirar você também. Ele vai tirar você, Ele já está tirando. Profetas vão sair desse lugar. Deus quer usar de você na sua paróquia. Começa aquilo que Deus está colocando no seu coração, para ontem. Vamos ficar em pé? Só em pé, sem conversa. Levanta seu braço assim um pouquinho e diga assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer. Eu quero, Jesus, fazer o que o Senhor me criou para fazer. Usa-me, Senhor. Eu quero ser luz. Liberta-me do amor pelos meus pecados. Liberta-me da cegueira espiritual, da preguiça, da falta de disposição para rezar, para ler a Bíblia. Liberta-me, Senhor, de tudo que não é teu. Eu quero ir para águas mais profundas. Eu quero te obedecer. Por isso, batiza-me agora no poder do teu Espírito Santo. Derrama a tua unção sobre mim, uma unção de libertação, e me faz luz. Eu quero iluminar. Pode me enviar, Jesus, para qualquer lugar. Eu quero ser luz. Obrigado porque eu não estou sozinho para carregar a minha cruz, para viver a paixão como o Senhor viveu. O Senhor está comigo, e mesmo em meio às lutas, é em Ti que eu confio. Eu não quero perder tempo. Eu quero amar de todo o coração. Com os braços erguidos. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Cante. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe
sofrimento. Ele é o autor da fé. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Braços erguidos, eu quero ouvir você cantando esse refrão. Coloca a minha voz no front aqui, que deu problema no fone, por gentileza. Ainda se vier noites traiçoeiras, quero ouvir você. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, quero ouvir você. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Respeitosamente agora, você vai fazer o sinal da cruz na testa da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, e você vai dizer para ela assim: seja luz, seja luz. Deus te criou para ser luz. Diga para essa pessoa. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir. Pode ser mais forte. Olha para quem está do seu lado. Você está olhando aí, ó, para um profeta. Você está olhando aí para um ungido. Você está olhando para uma bênção. Diga para essa pessoa: você é uma bênção. Você é uma bênção.